Olá, alunos. Mais uma vez aqui o professor Daniel, uma revisão breve sobre os conceitos de unidade de medida. Então, olha só, unidade de medida, a primeira unidade que a gente vai estudar então é de unidade de comprimento, que vocês já conhecem, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Onde a unidade padrão é o metro. Então, olha só, quando eu saio da esquerda pela direita, eu estou andando as casas. Então, ou seja, imagina, 1 quilômetro são quantos metros tem? Então, eu vou contar quantas casas eu tenho até chegar no metro. Uma, duas e três. Então, ou seja, são 3 zeros depois do número 1. Então, ou seja, 1000, né? 1000 metros. E assim, se eu quiser saber o hectômetro, decâmetro, se eu quiser saber... Agora, olha só, quando eu saio da esquerda até a unidade que eu quero, os zeros são todos positivos. Ou seja, o que significa 1000? 10 elevado a 3. Né? Por exemplo, milímetro para metro. Quantas casas? Umas, duas e três. Ou seja, são 3 zeros antes do número 1. Ou seja, 10 elevado a menos 3 na potência de base 10. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei os nomes, conforme estão lá no quadro. Né? Chamamos aqui dos múltiplos e aqui dos submúltiplos. Tá? E também coloquei aqui como uma observação, né, que existe, né, outros países são usados essas medidas, polegada, pé, jarda também, que são unidades de comprimento. Então, olha só, temos aqui a unidade de superfície, que é quilômetro quadrado, metro quadrado, decâmetro quadrado, e assim, todas elas estão elevadas ao quadrado, que é chamado de unidade de área ou unidade de superfície, onde, de novo, no sistema internacional, a unidade padrão é o metro quadrado. Então, olha só, se 1 quilômetro correspondia a 10 elevado a 3, agora, se eu quero saber ao quadrado, o que significa, professor? Basta pegar aquele 3 multiplicar por 2, porque você está elevado ao quadrado. Então, 1 quilômetro quadrado corresponde a 10 elevado a 6, porque 3 vezes 2 dá 6. Tudo bem? Assim, por exemplo, 1 milímetro correspondia a 10 elevado a menos 3, ou seja, eram 3 casas, 1, 2 e 3. Porque eu estou vindo pela esquerda, são negativos. Então, se eu quiser saber o milímetro quadrado, se eu tenho 10 elevado a menos 3, basta multiplicar sempre o expoente. Menos 3 vezes 2, menos 6. E assim sucessivamente para todas as outras casas. Tranquilo? Unidade de massa. Tá? Mesma coisa. Né? 1 quilograma. O quilograma para a gente será a unidade padrão no sistema internacional. Tá? Então, por exemplo, uma tonelada. Quantas casas para quilograma? 1, 2 e 3. Então, uma tonelada são 1000 quilogramas. Né? Se eu quiser saber, por exemplo, grama, olha só, grama, quantas casas? Umas, duas e três. Lembrando, quando eu venho da esquerda para indo para a direita, as casas são negativas, ou seja, são 0,001, ou seja, 10 elevado a menos 3 quilograma. Tudo bem? Então, os nomes estão tudo ali, tranquilo. De novo, coloquei o que são múltiplos do quilograma e o que também são submúltiplos do quilograma. Tem aqui a unidade de capacidade. Então, olha só, que a gente conhece, unidade padrão no sistema internacional é litro. Por exemplo, 1 quilolitro equivale a quantos litros? 1, 2, 3. São 3 zeros, então fica 1000 litros, ou seja, 10 elevado a 3 litros. O mililitro, quantas casas? 1, 2, 3. 0,001 litro, ou seja, 10 elevado a menos 3 litros. Tudo bem? Então, sem problema nenhum quanto a isso, acredito. De novo, o que são múltiplos, o que são submúltiplos. E a unidade de volume. Então, olha só. Imagina que era a unidade, por exemplo, de comprimento. 1 quilômetro equivale a quantos metros? Ah, professor, era 1, 2 e 3. Então, 10 elevado a 3. Exatamente. Como você quer saber quilômetro ao cubo, basta pegar aquele 10 elevado a menos 3, pega o expoente, que é 3, multiplica 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Então, significa 1 quilômetro ao cubo corresponde a 10 elevado a 9 metro quadrado. E se eu vir de milímetro ao cubo para metro cubo, se 1 milímetro eram 3 casas, era 10 elevado a menos 3, se pegar o menos 3 e multiplicar por 3, dá menos 9. Então, 1 milímetro ao cubo corresponde a 10 elevado a menos 9 metro cúbico. E vale destacar aqui que isso é muito importante.
tá? Essa relação vocês têm que conhecer e saber de cabeça aqui. 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. E 1 centímetro ao cubo é igual a 1 mililitro. Ou seja, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Tá? Essas relações elas são muito importantes. E as relações aqui que eu não preciso comentar, que você já sabe, de 1 minuto corresponde a quantos segundos, 1 hora, e 1 dia tem quantas horas. Então, isso aqui vocês conhecem muito bem. Então, olha só, trouxe aqui algum exemplo. Transformar utilizando potência de base 10 e colocando o resultado de notação científica. Então, foram dados aqui os resultados. Tá? Eu transformei, aqui vocês têm o resultado. Tá? Eu peço que vocês refaçam para vocês verem se vocês conseguem chegar no resultado. Se não, qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para mim. Tá bom? Olha só aqui agora. Expressa as unidades a seguir em potência de 10 e também expresse suas respectivas unidades em notação científica e na correspondência unidade do sistema internacional. Então, olha só. Aqui eu já falava, por exemplo, transforma centímetro quadrado para metro quadrado. Então, eu já falei o que você tem que fazer. Só que nesse exercício, não. Eu já pedi que eu quero no sistema internacional. O que significa? O grama tem que passar para quilograma, quilômetro tem que passar para metro, a hora tem que passar para segundo. Centímetro ao cubo tem que passar para metro ao cubo. E micro, nós já vimos na aula que é 10 elevado a menos 6, então tem que ficar metro. Tá? Micrômetro, então tem que ser micrometro, então tem que ser apenas só metro, tá bom? Então aqui também eu fiz a resolução. Qualquer dúvida vocês verifiquem, refaçam para ver se chega nesse resultado. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. E temos aqui então mais um exemplo. O menor país do mundo, né, o Vaticano, com uma área aproximadamente 0,4 km². Né? Esse é um exercício modelo apenas. Se o território do Vaticano tivesse formato de um quadrado, a forma de um quadrado, qual seria a medida de seus lados? Então, olha só. Sabemos então que a área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado vezes lado dá lado ao quadrado. Então, ele já me deu o valor da área, que é 0,4, igual ao lado ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada desse valor, dá 0,0632, ou seja, o comprimento então corresponde a 0,632 km. Como no sistema internacional, o comprimento tem que ser metro. Então, como eu estou com a vírgula para cá, basta andar 3 casas. 1, 2 e 3. Então, 632 metros. Tá bom? E o último exemplo que eu fiz aqui também para vocês. Então, olha só. Qual é o valor em litros da soma? Deu dado essa soma aqui. Né? Qual o seu valor em litro? Então, a primeira coisa é transformar todos eles, ou todos os valores, em litro. Como eu tenho um quilolitro, nós já vimos que quilos são 1000, 3 casas. Então, eu estou com a vírgula aqui, vou andar 3 casas. 1, 2 e 3. Então, fica apenas 0,3. Desse litro para litro, apenas uma casa. Então, fica 0,5. Estou com a vírgula aqui, ando aqui 0,5. ml são 3 casas para litro, né? Então, vou andar umas, 2 e 3. Fica 0,38. Então, somando isso aqui, dá 1,18. Então, refaçam os exercícios. Vocês têm a lista aí. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim, tá bom? Então, bons estudos aí.